Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero contar pra vocês a pior coisa que aconteceu comigo aqui no Egito. Não foi a pior coisa da minha vida, porque a outra coisa que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida eu vou fazer num outro vídeo que eu acho que vocês precisam saber também, mas isso daqui foi a pior coisa que aconteceu comigo aqui no Egito. Lembrando que isso aconteceu em 2002. E por que eu resolvi contar isso agora pra você aqui no canal? Porque está acontecendo assim alguns mal entendidos aqui dentro dos vídeos, algumas pessoas não estão entendendo a proposta desse canal, não estão entendendo às vezes o que eu falo, o que os meus convidados que são entrevistados falam aqui no canal. Então antes de eu te contar essa coisa terrível que aconteceu comigo aqui no Egito, eu quero explicar pra você que quando eu trago um entrevistado aqui no canal, ele tem a experiência dele, ele ou ela, né? Ainda não trouxe os homens, mas as pessoas que vão dar entrevista aqui no canal, que já deram, cada um tem sua experiência. Pode às vezes ser uma experiência contrária das coisas que eu falo pra você. Pode ter acontecido com os entrevistados uma coisa diferente das coisas que aconteceram comigo. Eu não vou manipular a entrevista para que agrade um determinado grupo de pessoas. E sim, aqui nesse canal eu não passo pano, mas eu sinto muito se você que está assistindo gostaria de histórias trágicas, de um Egito, sei lá, violento, que acontece um monte de catástrofe todo dia. Graças a Deus essa não é a minha realidade e muito menos a realidade das pessoas com quem eu converso até agora, até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Tô falando isso por quê? Porque 2 ou 3 pessoas nos vídeos da minha entrevistada da Nájila Ferreira falaram, mas como assim que ela nunca passou nada dentro de táxi, dentro de Uber, sendo que tem pessoas que já passaram. Mas o Egito, dentro dos 20 anos que eu moro aqui, eu passei por 3 situações e uma delas, que foi a pior de todas, é a que eu vou contar pra você no vídeo de hoje. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, eu gostaria muito que você se inscrevesse. Se você já está inscrito, verifica a inscrição, porque o YouTube sim, ele às vezes desintegra as pessoas do canal, então é normal. Deixa seu like desde já para você não esquecer. Em 2001, quando eu cheguei no Egito, eu já tinha uma noção do que era Egito, do que era a cultura árabe, como que é viver no Oriente Médio. Porém, como eu já falei para vocês em vários vídeos, nunca você vai ter completa domínio da cultura de um povo que não é o seu povo. Quando eu tava aqui em 2002, eu tava usando uma regatinha, inclusive para quem já maratonou os vídeos do canal, já se deparou com essa história, só que sem os detalhes sórdidos da coisa. Eu tava com uma regatinha, eu não estava usando sutiã, porque era uma regata de pano grosso, e eu tava usando como eu usava no Brasil. Pelo menos na época que eu morava no Brasil, era normal quando a gente tava usando uma camisa de pano grosso, que não é transparente, não usar sutiã, porque tava tudo seguro ali, tava tudo certo. Eu tava com uma calça justa, eu estava bem assim, roupa brasileira mesmo, sabe? Minha regata era decotada. E assim, a culpa não foi minha por causa da roupa, não. Mas eu estou num país que é conservador. E eu estava numa região bem popular, que eu estava na região do centro da cidade. E isso eu estou contando para você uma coisa que aconteceu em 2002, que era na época do outro governo, do governo Mubarak. Como vocês viram a Nájila falar, que quando ela estava para vir para o Egito, ela achou que aqui fosse um caos total, que aqui ela fosse passar por vários perrengues, porque ela já tinha vindo fazer turismo aqui no Egito, e na época do outro governo, que foi antes da Primavera Árabe, antes do 2012, ela passou por alguns perrengues de aquelas abordagens que a gente detesta na rua. E ela achou que o Egito ainda era assim. Tanto é que ela fala no vídeo que quando ela veio pra cá, ela foi surpresa porque ela achou um Egito completamente diferente, aonde essas coisas não acontecem mais. Aí eu tô falando aqui, não acontecem mais. Isso quer dizer que não acontecem de jeito nenhum? Não, né? Gente, não acontecem mais com tanta frequência. E aí o que aconteceu? Eu tava numa região lá, e aí eu tava com a minha roupinha lá, fui fazer meu cabelo. Quando eu fui fazer meu cabelo, a gente tava na casa da minha mãe egípcia, né, da senhora que eu considerava a minha segunda mãe. E aí a gente tava fazendo e tava muito barulho, muita gente na casa dela, uma galera entra e sai, entra e sai, entra e sai. E realmente a gente tivemos que ir pra cozinha fazer o cabelo, porque no meio da sala dela tava lotado de gente. Tinha muita gente na sala e o cara não tava conseguindo trabalhar. Ele falou, vamos pra cozinha? Eu falei, vamos pra cozinha. Fomos pra cozinha da casa dela. E aí ele começou a fazer, só que tava muito abafado, ela tava cozinhando, aí a moça que trabalha na casa dela veio cozinhar também, e aí ficou aquele negócio, aí meu cabelo começou a suar, e aqui embaixo já começou a escorrer a água, assim, sabe? E aí ele falou assim, escuta, vamos pro meu salão, é aqui perto, a gente pega um táxi. E gente, a última coisa que eu fosse imaginar é que esse cara tava com minhoca na cabeça dele. Ele era cabeleireiro da família ali, do pessoal, ele fazia o cabelo de todas as mulheres, inclusive das mulheres que usam lenço na família. Você acredita? Pois é. Aí ele falou, vamos pegar um táxi? Eu falei, vamos pegar um táxi. Pegamos o táxi e fomos embora.
embora pro salão dele. Chegamos no salão dele, era um salão embaixo de uma galeria, num prédio residencial, e embaixo tinha algumas lojinhas assim, tipo salão de beleza, lavanderia, essas coisas pequenininhas ali dentro da galeria da entrada do prédio. Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, ele pegou, eu olhei assim, era uma portinha o salãozinho dele, sabe? Aí ele falou assim, ó, não repara que é pequenininho, porque aqui eu só faço cabelo de mulheres de lenço. Aí eu olhei na porta assim, tava escrito em árabe e inglês, que era só pra muhageba. Muhageba são as mulheres que usam lenço. Aí eu fiquei, já tava tranquila, porque como ele era cabeleireiro da família da minha mãe egípcia, né? Gente, eu nunca imaginei que esse cara fosse fazer uma abordagem. Eu não posso falar a palavra aqui, vocês sabem por quê, né? Eu não quero ter o vídeo gongado. Mas aí eu nunca imaginei que ele fosse fazer aquela abordagem comigo. Aí tô eu lá, eu tava lendo umas revistas, peguei, ele tava fazendo meu cabelo, dali a pouco eu sinto nas minhas costas um negócio batendo assim, ó. Nas minhas costas, sabe, gente? Um negócio assim, putz, eu senti assim, mas aí eu olhei assim pelo espelho, né? Eu fiquei olhando assim pelo espelho, as mãos dele estavam na minha cabeça. Aí eu pensei, deve ser o secador, que a gente tenta, juro. Nessa situação, só quem já passou por isso, sendo homem ou mulher, sabe que a gente tenta enganar a gente mesmo. Eu pensei assim, não, com certeza é o secador de cabelo, né? E eu tô sentindo, mas aí eu pensando aqui cá com meus botões, eu falei, gente, mas o secador de cabelo é duro, né? Mas isso aqui é um negócio duro, macio. Eu falei, caraca. Aí eu fiz assim. Eu fiz, tipo, tava arrumando minhas costas assim, sabe? E olhei. Quando eu olhei, gente, a coisa mais nojenta do mundo. Tava a camiseta dele assim, ó, com um negócio por baixo e aqui tudo melecado, gente. Juro por Deus, olha que nojo. Quando eu fiz isso, aí quando eu olhei, eu gelei. Outra coisa, eu percebi que ele tinha passado a chave. Quando eu fiz isso aqui, que eu olhei, ele foi na porta e automaticamente ele passou a chave na porta. Aí eu olhei pra porta, vi se ele tinha tirado a chave. Graças a Deus ele não tirou a chave da porta. Eu pensei muito rápido. Eu pensei assim, eu vou fazer o que agora? Se eu me desesperar, ele tá com ferro quente na mão fazendo meu cabelo. Ele pode me bater, ele é mais forte do que eu. Peguei meu celular, dei uma de louco, fiz, alô, oi tia, tudo bom? Aí eu fiz assim, é a fulana, tá aqui me chamando no telefone, eu posso, tá ruim, peraí que eu não tô ouvindo, eu falando em árabe, né? Eu falava pra ele, eu não tô escutando, tá, tem sinal? Aí ele, não, sinal só ali fora. Aí foi a minha deixa, eu peguei e fiz assim, abre aqui pra mim, assim, eu super amiga dele, eu pegando no ombro dele, eu fui muito sangue frio. Quando ele abriu a porta que eu botei meu pé pra fora do salão, eu comecei a gritar, mas eu gritava com toda a minha força orgânica. Eu, seu filho da pá! E eu, seu pá! E xingando em árabe. Comecei a gritar, saí correndo pra rua. Eu vi que tinha uma molecada na rua. Eu fui pro meio dos moleques, aí comecei a falar. Meu árabe nessa época não era tão bom como hoje, ele ainda era um pouco assim, quebrado, sabe? E eu começava a gritar, e os moleques, uma galera de menino assim, juntou na minha volta. Eu falei assim, o que foi? Aí eu soluçando, chorando, eu falei, ele pegou e fez isso, gente. Nisso eu liguei pro meu marido, meu namorado da época, que era brasileiro, libanês, que morava comigo aqui no Egito. Ele era brasileiro, né, mas veio comigo do Brasil. Ele veio correndo e ligou para um amigo nosso, ligou pra minha mãe egípcia. Minha mãe egípcia mandou o secretário dela. Eu vou até dar os nomes aqui para quem é bailarina, para saber quem foi que me socorreu na hora. O Iheb Gadalla, é aquele professor de dança folclórica que dava aula em vários festivais pelo Egito. Ele veio correndo, gente, esse Iheb Gadalla pegou esse cabeleireiro, mas ele, imagine numa coça. Enquanto a gente chamava, eu ia chamar a polícia, ele falava, não chama agora não, porque primeiro eu vou dar lição nele. E o meu namorado, na época, queria bater. E o Iheb falava, não bate, porque você é gringo, você é brasileiro. Se você bater num egípcio, você não pode, você não é daqui, você é gringo, você tem que denunciar. Então espera, você vai pra polícia denunciar, mas bater nele deixa que eu bato porque eu sou egípcio, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei como que a bucha que eu vou segurar. Quem que me desce, que morava, os moradores do prédio começaram a descer. E aí, gente, vem aqui, né, porque até numa situação escrotéloga dessa daqui, tem que passar uma coisa diferente comigo. Pra quem não é bailarina não vai entender muito bem, mas pra quem dança já vai entender. E aí quem me desce, na época, a super mega star da dança do ventre no Egito, a Dina. Eu tava, tudo isso acontecendo no prédio, simplesmente na época ela era a mais famosa do mundo. E eu ainda tava iniciando minha vida como bailarina aqui no Egito. E ela desceu assim, ela olhou assim, ela falou assim, gente, eu te conheço. Aí eu olhei pra ela assim, eu já... Sabe quando
você fica assim, tananana, você tá vendo uma pessoa que você admira. Até esqueci que eu tava passando por aquela situação, eu olhei pra ela e falei assim, você me conhece? Ali meu mundo abriu, assim, sabe? Aí ela falou assim, eu te vi já na casa da fulana, não foi? Que foi na casa dessa nossa mãe egípcia. Eu falei, sim. Aí ela, você dançou no festival tal? Eu falei, dancei. Aí ela, você é brasileira. O que aconteceu com esses gritos aqui no nosso prédio? Aí eu contei, eu tava chorando, né? E aí eu falei. Aí ela falou, o que você pretende fazer? Eu falei, eu vou pra polícia. Vou dar parte dele. Aí ela falou assim, você sabe que você precisa de testemunha, né? Aí eu falei assim, sim, mas os meninos aqui, e você não pode testemunhar? Aí ela falou assim, não, eu não posso, eu não sei, eu não vi. Eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu falei, tá bom. Aí nisso os moleques dali da rua falaram, a gente vai testemunhar com você. Aí a gente chamou a polícia, o policial chegou, muito educado, viu que eu tava muito mal, olhou pra minha roupa assim, o cara virou pra mim e falou assim, você não é egípcia, né? Falei, não, eu sou brasileira. E na época eu não tinha cidadania, tá? Virou o policial e falou, você precisa denunciar ele. Você vai acabar com a vida dele, ele não vai mais sair da cadeia, porque isso que ele fez é muito sério. Porque o estabelecimento dele, ainda por cima, é escrito que é só pra mulher de lenço também. Então você entrou ali, ele agiu de muita má fé, além da coisa feia que ele tinha feito. Então vocês estão entendendo como é que funcionou o negócio? Seriam duas coisas que ele ia pagar por isso. Aí pegamos um táxi, eu, o meu namorado, o Iheb Gadala, e aí a molecada também pegou um outro táxi, essa galera que tava ali na rua, fomos todo mundo pra polícia. Nisso a minha mãe egípcia me liga no telefone no caminho do lugar pra delegacia. Aí ela falou, onde você tá indo? Aí eu chorando, a senhora viu o que aconteceu comigo? Ela falou, é Malesh. Malesh quer dizer sorry, desculpa, sinto muito por você. Sim, eu já vi o que aconteceu com você, eu fiquei sabendo, meu Deus do céu, eu não sabia, me desculpa. Ela ficou se desculpando, ela falou, o que você pretende fazer? Eu falei, eu vou dar queixa dele, eu vou denunciar. Aí, acredite se quiser, ela virou pra mim e falou assim, não denuncia, por favor. Eu falei, por quê? Ela falou, ele tem 8 filhos, quem é que vai sustentar os filhos dele? Aí, gente, começou uma pressão psicológica, uma chantagem emocional em cima de mim. Não denuncia porque, coitado, ele deve ser doente, ele tem 8 filhos para criar, são todas crianças pequenas, a esposa dele não trabalha e as crianças vão passar fome, o que vai ser dessas crianças? Pensa nos filhos dele, ele vai pagar porque Deus vai fazer ele pagar o que ele fez, que isso não tá certo. Eu falei, mas se eu não denunciar, ele vai fazer isso com outras pessoas. Eu falei para ela, né? Eu não posso deixar ele impune. Aí ela pegou e falou assim, aí quando ela viu que eu não tava sentimental porque ele tinha 8 filhos, que eu tava com ódio mortal nele, eu queria ver ele ali na lona mesmo, ela virou pra mim e falou assim, você é bailarina, você chegando lá eles podem virar e falar que você foi culpada e acabar isso em nada. Gente, como fazia menos de um ano que eu tava no Egito, eu realmente acreditei no que ela tinha me falado e aí quando chegou na porta da delegacia, eu decidi, eu falei, eu não vou denunciar. E aí, policiais em cima de mim, os garotos da rua em cima de mim, o meu namorado em cima de mim, o Iheb que tinha batido no cara, todo mundo que era testemunha veio em cima de mim, brigando comigo. Como que você não vai denunciar? E eu assim, eu ainda tava muito em choque. Eu tava já com vergonha, claro que quando o meu namorado veio, ele trouxe uma jaqueta, eu já tava usando uma jaqueta. E aí ficou, gente, assim, uma situação horrível, porque ficou todo mundo em cima de mim pra eu denunciar, e ela toda hora me ligando no telefone falando que Deus ia me castigar, porque eu ia prejudicar a vida de 8 crianças inocentes. E aí isso pesou muito pra mim, quando ela falou o negócio de bailarina, sabe? Porque ela falou que eu poderia ser julgada. Eu virei pro policial e falei, não, porque eu sou bailarina de dança do ventre. Ele falou assim, tá, e qual o problema? Aí eu falei, o problema é que vão me julgar lá dentro, vão falar que a culpa foi minha, vão falar que eu sou errada, que eu sou isso. Ele falou assim, olha, bailarina de dança do ventre aqui não é bem vista. Só pra você ficar sabendo, você é estrangeira, você tem que saber disso. Mas jamais a gente, aqui no Egito, homens da lei, a gente vai apurar um caso desse diferente de uma outra mulher. Isso foi o que o policial falou pra mim. Aí eu virei pra minha mãe egípcia lá, né? Que mãe, né? Eu liguei pra ela e, tadinha, ela, a cabeça dela, uma senhora velhinha, tá? Não vou ficar com ódio dela. Aí eu liguei pra ela e falei assim, olha, os policiais estão falando aqui pra mim, os que fizeram a ocorrência, estão falando pra mim que não vão me julgar porque eu sou bailarina. Ela falou assim, mas você sabe que tem jornalista. E como você é uma bailarina que já tá com o nome, porque na época eu já tava começando a fazer meu nome aqui no Egito, eu já tava ficando famosinha aqui, sabe? Não era super famosa, mas no meio eu já tava ficando ali. Ela falou pra mim, né? Ela falou assim, mas você sabe que tem jornalista de porta de cadeia, né? E aí eles vão jogar lá, a bailarina que dança no Sheraton Cairo foi cada por um homem. Eu falei, vai falar isso? Não, mas eu não fui tutupada, eu só fui abordada ali, né? Não fui outra coisa. Ela falou assim, não. Aí ela falou assim, mas eles vão mudar, você sabe que jornalista fala o que quer pra dar matéria, pra gerar manchete. Aí, meu amor, resumo da ópera, eu não denunciei. Eu me arrependo disso até hoje. Até hoje.
E outra coisa assim, depois disso aconteceram duas situações comigo que foram de esbarrões na rua, que não deu, assim, pra mim não foi nada demais, mas que eu ia denunciar, eu chamei a polícia e deu tudo certo, as pessoas mesmo chamaram a polícia, as pessoas foram presas lá, mas não foi nada demais, foi só um esbarrão mesmo. Claro que eu tô falando que não foi nada demais, comparando com essa situação, mas é claro que foi tudo demais. Na hora eu comecei a gritar. Teve um deles que até contei aqui pra vocês, que eu fui salvar o garoto, que isso foi incrível, assim, hoje eu fico pensando, surreal. O cara me deu um esbarrão na minha bunda, né? Eu grito, o pessoal vai lá dar uma coça no menino, eu tô vendo o garoto todo machucado, eu entro no meio pra arrancar o moleque e tá tudo bem, tá tudo certo. E o moleque apanhou e eu fui salvar ele dali, sabe? Mas por que eu resolvi contar isso pra vocês? Isso aconteceu em 2002. Hoje em dia, um cara desse, ele vai pensar 10 vezes antes de fazer. Por que ele vai pensar 10 vezes antes de fazer? Naquela época do outro governo, desde lá antes da Primavera Árabe, desde antes de 2012, um cara desse, ele ia preso, mas ele não ia ter todas as sentenças e as multas que eles têm hoje. Porque como eu falei para vocês em vários vídeos aqui do canal, essas leis elas foram ajustadas e foram bem amarradas em 2019. Então assim, já tinha essas leis, já era proibido, mas ainda tinham brechas. Só que eles amarraram tudo direitinho, que o humilhante ele não tem o que fazer, ele não tem para onde correr a não ser pagar pelo crime. E isso foi ajustado entre 2018 e 2019, quando aconteceu aquele incidente do Fairmont, Cairo, do Fairmont Nile City, que eu já contei para vocês muito pinceladamente. Inclusive, se vocês quiserem que eu conte esse detalhe do Fairmont super detalhado, é só me falar, porque eu contei esse caso numa live. Se vocês quiserem o caso mais aprofundado, eu posso contar para vocês. Mas a partir desse caso, foi que eles amarraram as leis para que os miliantes desse tipo de abordagem não sejam soltos com facilidade. E o fato de ser bailarina ou garota de programa não implica em nada. Agora, tem uma coisa, vai depender muito do policial que estiver lá. Vai depender muito uma bailarina ou uma garota de programa, elas podem receber na cara, tipo assim, ué, mas olha o que você está vestindo. Pode. Aconteceu com alguém que eu conheça? Não, não aconteceu. Agora, aqui no Egito, por exemplo, ser garota de programa é crime. Então, se uma mulher ela entra com um cara dentro de uma casa e não é marido dela, ali o cara fizer alguma coisa com ela e ele estava junto com ela ali e for provado que eles estavam numa situação de amor, ali não existe não, é não nem nada. Os dois vão pagar pelo crime, porque botou ele para dentro da casa dela, porque o que ela tá fazendo com um cara dentro da casa dela, sendo que ela sabe que aqui não pode. Isso no caso de egípcios, tá, gente? Porque estrangeiro com estrangeiro pode. Estrangeiro com egípcio, o egípcio fica preso e a estrangeira sai fora. Então, as leis aqui são mais severas para os egípcios, tá? Espero que tenha esclarecido muita coisa aqui com esse vídeo. Espero que você se inscreva no canal. Não esquece de deixar o seu like. É muito importante para o canal crescer e vamos rumo aos 90 mil.